Bom dia! Estou aqui para gravar mais esse devocional abençoado, para que eu e você possamos estar meditando na palavra poderosa do Senhor, que é viva e eficaz e que é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e que nos ensina a discernir o que é apto, né? Pois a palavra do Senhor, ela arranca, ou melhor, ela discerne tudo o que há na nossa intenção, tudo o que há no nosso coração, tudo o que há no nosso sentimento, né? Tudo que nós pensamos, tudo que nós queremos. A palavra do Senhor, ela vem simplesmente para dizer para eu e você o seguinte: você precisa ou não precisa disso? Como assim? A palavra do Senhor, lá em Romanos 8, 26, diz assim, ó: e da mesma maneira também o Espírito ajuda, aleluia, as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então nós nunca estamos só em nenhuma das nossas decisões, em nada que vamos fazer. Por isso que eu digo que a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz, porque o Espírito Santo de Deus, ele vem e nos ajuda a levarmos todas as nossas petições ao Senhor, mesmo quando não temos palavra, mesmo quando não temos, sabemos orar, mesmo quando não conseguimos falar nada, quando simplesmente deitamos e levamos o nosso pensamento e pedimos socorro para o Senhor. E pedimos, Senhor, tem misericórdia, como aquele cego lá no caminho, quando viu, avistou um barulho, perguntou o que era e disseram para ele que era Jesus que estava passando. Ele logo gritou: eu preciso deste homem, eu preciso que ele me ajude. Então ele viu o socorro dele passando por ali e não pensou duas vezes. E porque o Espírito Santo é que leva as nossas orações. Muitas das vezes nós não sabemos como pedir, nós não entendemos a maneira que temos que falar. Ou então as nossas palavras, às vezes, se for levada da maneira que nós pensamos ou falamos, o Senhor vai descer com correção para nós. Porém, o Espírito Santo coloca essas palavras de maneira correta e leva a nossa oração ao coração, ao trono do Senhor, diante do Senhor, para que ele entenda. Então, o Espírito Santo, ele foi, quando Jesus foi crucificado na cruz, ele deixou o Espírito Santo para isso, para que ele cuidasse de nós, para que ele fosse direcionamento, para que ele fosse consolador e para que nós não estivéssemos só até ele voltar. Porém, Jesus não vai voltar da mesma maneira que ele já veio. Ele vai voltar num abrir e fechar de olhos tão rápido, que ninguém vai ter tempo como tiveram tempo até agora, como estão tendo tempo até agora. Então, o Jesus, ele veio e vai voltar para buscar aqueles que não se envergonharam dele, que não se afastaram dele, que não tiveram medo de dizer que ele é o único que salva, ele é o único que cura, ele é o único que liberta e que não há outro que vai levar ao Pai se não for por ele. Então ele é o pão vivo. E o que nós temos feito? Nada. Nós temos simplesmente negligenciado, deixado de orar, deixado de se aproximar do Senhor. Nós temos arrumado tantos afazeres, tantas coisas inúteis durante o nosso dia, que nós estamos nos afastando cada dia mais da presença gloriosa do Senhor. Que nós possamos nos lembrar que a presença do Senhor é valiosa. Que nós possamos nos lembrar de fazer como Obed-edom, que valorizou a presença do Senhor e foi abençoadíssimo. E que nós
possamos também nunca nos esquecer de que Abinadab ficou 20 anos com a arca que simbolizava a presença do Senhor dentro da sua casa e nada aconteceu, sabe por quê? Porque ele não priorizou as coisas do Senhor. Porque ele priorizou tudo menos o Senhor, menos a presença do Senhor. Então hoje o Senhor está aqui me chamando a atenção e eu não estou aqui dizendo balelas, porque quantas das vezes levantamos e deitamos e nos esquecemos de agradecer a Deus pela nossa vida, pela nossa casa, pelo alimento, pelo trabalho. Quantas das vezes nos esquecemos de que o Senhor é quem abre portas, o Senhor é quem fecha portas, o Senhor é quem envia, o Senhor é quem permite, e é Ele que também se responsabiliza pelo resultado. Mas quando nós colocamos Ele em primeiro lugar na nossa vida, em tudo, Ele nos justifica, Ele nos abençoa, Ele abre portas extraordinárias, Ele transforma e Ele faz infinitamente mais. E aqui eu quero deixar essa reflexão, mesmo que você não saiba como orar, não tem problema, simplesmente lembre-se de dizer: Senhor, eu estou aqui, socorre-me, ou então obrigado, eu te amo, porque o Senhor, Ele quer te ajudar, Ele quer transformar a sua vida. Mas é preciso que você e eu façamos a nossa parte. E o que é a nossa parte? Reconhecer quem somos diante do Senhor. Somos pequenos, falhos, errantes, pecadores sim, mas diante dos olhos do Senhor, Ele cuida de nós como a menina dos seus olhos. E Ele nos diz que somos princesas e príncipes, que somos, oh aleluia, mais que vencedores. Nós não vamos ser, nós somos, a Bíblia diz. E que Ele supre as nossas necessidades, segundo as suas riquezas, para a glória de Cristo Jesus. Então não se preocupe com o amanhã. O Senhor suprirá. O Senhor cuida nos mínimos detalhes. Entregue o seu dia nas mãos dEle. Confia verdadeiramente. E depois vem aqui e me diz se eu estou falando mentira ou se realmente o Senhor cuidou daquele dia com excelência para você. Faça um teste, porque eu sirvo um Deus que não me deixa envergonhada nem confundida. E eu sei que o Senhor faz o melhor no nosso dia, quando nós entregamos a nossa agenda, o nosso dia, vamos falar assim, não só a nossa vida, nosso trabalho, tudo. Nós colocamos: Senhor, toma aqui, está nas tuas mãos. O que o Senhor tem para hoje? O que o Senhor quer que eu aprenda hoje? O que o Senhor quer que eu faça hoje? E aí o Senhor, aleluias, vai te surpreender. E no final do dia vai ter acontecido tantas coisas que você vai parar e vai falar: eu nem tinha planejado tanto assim. Por quê? Porque você colocou nas mãos de quem realmente pode fazer e de quem faz o melhor e de quem te dá o melhor, porque te ama incondicionalmente. Que nós possamos ser obedientes, que nós possamos andar segundo os preceitos da palavra do Senhor para viver o melhor. E quando nós buscarmos o Senhor, que o Espírito Santo leve a nossa oração como cheiro suave ao Senhor e não como desobedientes. E a nossa oração chegará às narinas do Senhor
como enxofre, e Ele trará para nós tudo que nós plantamos. Não se esqueça de que, independente de qualquer coisa, tudo que fazemos são colheitas. E nada do que você lançou na terra, você vai ter que colher. Porque o Senhor coloca o saco de sementes na tua mão. Quem planta é você. Quem escolhe o que faz, quem escolhe o que não faz, quem escolhe o caminho que quer andar, somos nós. Porque Ele nos deu esse direito de escolha. Ele não nos criou para sermos fantoche. Todavia, aquele que diz que serve ao Senhor e que faz as coisas que desagradam ao coração do Senhor, esse faz consciente. Mas aquele que não conhece, o Senhor tem misericórdia. Mas aquele que faz, o Senhor o condenará. O Senhor trará para ele a semente que ele plantou. Porque muitas das vezes nós vemos pessoas conhecedoras da palavra fazendo coisas para envergonhar ao Senhor. Mas o Senhor diz na palavra dele lá em Isaías que ai daqueles por quem vem o escândalo. Então que nós possamos ter a consciência de que com o Senhor não se brinca. Ah, então Deus é ruim? Não, Deus é realmente amor. Deus é um amor infinito, porque Ele deu Jesus na cruz do Calvário para morrer, para que eu e você tivéssemos direito de estar vivos, de estar aqui podendo falar do nome dEle. Agora, Ele é justiça e Ele é fogo consumidor. Porque quem ama não prejudica, quem ama não mata, quem ama não rouba, quem ama não destrói, não inventa mentiras, quem ama não trai, quem ama não passa para trás, quem ama não se finge de amigo para enganar os outros, para pegar o que é dos outros, quem ama não se aproxima para depois se afasta, inventa uma briguinha para não cumprir o que falou para aquela pessoa, para não pagar aquela pessoa. Quem ama não faz nada disso, porque é isso que a palavra do Senhor nos ensina. Então, todas as vezes que alguém fizer isso com você, se lembre de que ela está indo contra o amor que ela diz que nós devemos pregar. Nós fazemos a diferença. E não é dizendo que somos crentes, porque crente é aquele que crê, e até o diabo crê que Deus existe. Mas eu e você temos que ser testemunhos de Cristo. Nós temos que dar bom testemunho. Nós não temos que estar por aí fazendo coisas que desagradam a Deus e que está contra a palavra do Senhor. Não temos que estar por aí usando o nome do Senhor para falar ou fazer o que desagrada ao Senhor. Ah, você não erra? Eu erro todo dia. Todo dia eu tenho que pedir perdão para o Senhor. Eu peco, com certeza, mas eu estou dizendo para você que nós temos que buscar, evitar fazer coisas que prejudicam ao nosso irmão, que nos prejudicam. Falhar, nós vamos falhar. Mas nós temos que ter humildade de pedir perdão e fazer a vontade do Senhor sempre. E que o Senhor possa estar nos guiando, nos abençoando e que Ele possa trazer para nós toda semente que nós plantamos. Ah, mas eu plantei semente ruim. Vamos colher. Porém, procure plantar boas sementes daqui para frente, para que o Senhor seja a tua colheita melhor, para que o Senhor esteja contigo e para que Ele seja abundante na sua colheita. Porque o Senhor diz que aquela semente pode dar 100 por 1. Então, lance a semente
lance a semente do amor, a semente da caridade, a semente da reciprocidade, a semente do companheirismo, a semente do, aleluia Jesus, da caridade. Lance a semente daquilo que te faz bem, porque o que você não quer para você, você também não quer para ninguém. Se você não quer que ninguém te maltrate, te humilhe, te roube, te passe para trás, te engane, fique aí, nada de N coisas ruins aí, você não quer para você, então não faça com ninguém. Porque Deus é Deus, te amou. E que o Espírito Santo do Senhor leve a nossa oração, que Ele hoje tome conta do nosso dia, que Ele esteja conosco, porque nós nunca estamos só. O Espírito Santo sempre está do nosso lado, mesmo quando não temos palavras para orar. Ele está conosco e Ele leva ao Senhor a nossa oração, as nossas petições, com gemidos inexprimíveis para o Senhor. Então tome posse dessa palavra. Deus é contigo. Beijo no seu coração. Até amanhã para o próximo devocional.